Nós estamos aqui no estúdio avançado da TV Senado com o senador Armando Monteiro e conversamos agora sobre esse esforço dessa pauta que tenta conciliar o pleito dos movimentos populares que ocupam as nossas cidades. Senador, obrigada pela sua presença. Estava conversando com o senhor antes da gente entrar aqui nessa cobertura. O primeiro movimento da presidenta Dilma foi reunir prefeitos e governadores para conversar sobre qualidade de serviços públicos, que é um item pesado da pauta de reivindicação popular. No movimento do Senado, o primeiro item da pauta, o FPE. Isso é uma sinalização de que, sem remodelar o Pacto Federativo, fica difícil prestar um serviço público de qualidade? Eu acho que sem a solidariedade dos entes da federação, e mais do que isso, sem uma nova base de partilha de recursos, nós não vamos efetivamente criar um federalismo solidário e que possa permitir o enfrentamento dessas questões estruturais que são tão desafiadoras hoje. Veja que, por exemplo, quando se fala em mobilidade, em transporte público, não há como imaginar que o enfrentamento dessa questão não envolva necessariamente os 3 níveis da federação. E aí falta algo novo, no sentido de redefinir esse pacto. Há, como todos sabem hoje, uma grande centralização de recursos na União. Por outro lado, há dificuldades também no sentido de que as obras estruturantes, elas se arrastam muitas vezes por conta também da ausência de capacidade técnica executiva. Portanto, tem que se promover um rearranjo e uma redefinição do Pacto Federativo, sob pena de ficarmos ainda sem oferecer uma resposta adequada a essas questões que nos desafiam há tanto tempo. Senador, aqui na frente do Congresso Nacional são esperados hoje 40 mil pessoas. É uma pressão popular como essa que a gente vê em grandes cidades, cidades de meio porte, médio porte, que vão motivar o Congresso Nacional a transpor as dificuldades de discussão de redivisão de recursos? Porque quando se fala em mudar a divisão de recursos, naturalmente tem muita resistência nas duas casas, né? Eu acho que essas manifestações e a dinâmica desse processo nos ajudam a dar um sentido de urgência e a promover um esforço maior para superar esses impasses. Ou seja, o Congresso viveu um processo de paralisia nessa agenda. Mas eu quero ser justo, eu não debitaria ao Congresso a responsabilidade exclusiva. Eu acho que quando tratamos de questão federativa, há uma responsabilidade indeclinável da União, ou seja, do governo central, porque, em última instância, é a autoridade central que pode harmonizar os conflitos federativos. E faltou nessa agenda federativa, nessa agenda mais sensível, uma ação mais proativa do governo federal e mais articulada no sentido de poder, por exemplo, fazer com que esses projetos fossem precedidos de um processo de discussão, de convencimento e de maior diálogo com os atores do Congresso. Questão da reforma política, que está sendo levantada como uma bandeira importante a partir desses movimentos sociais. O senhor acredita que as redes sociais, esses novos instrumentos de comunicação, essa digitalização da comunicação, vai abrir novas perspectivas da reforma política? Outras maneiras de participação do cidadão podem ser incorporadas numa reforma política a partir de agora? Eu acho que nós estamos diante de algo que nos aconselha a buscar, no desenho da reforma política, de ir além do cardápio que estava posto anteriormente, que contempla questões importantes, o financiamento, o fim das coligações, a coincidência de eleições gerais e outros pontos, o voto distrital misto. Há muitos pontos, mas o fato é que esse é o impacto das redes sociais no processo hoje de formação da opinião política do país, em que você associa um grande nível de informação e uma grande agilidade de comunicação. Tudo isso nos impõe uma realidade nova. Há quem identifique, inclusive, que há um novo sujeito político
que é exatamente esse processo de mobilização que vem das ruas de forma até viral pelas redes sociais. Então, nós precisamos ter a capacidade de, a um só tempo, reconhecer que o sistema político convencional já não dá respostas adequadas aos anseios da sociedade e a necessidade, vamos dizer, de reformar esse sistema político de modo a que ele possa cumprir no modelo de governança da sociedade um papel novo, que dê mais efetividade às ações do sistema político, tornando mais funcional para a sociedade. Obrigada pela sua participação, senador. Agradeço. Ronaldo, Beto.